Boa noite, meus caros amigos e amigas. Quanto prazer estar aqui reunidos com vocês. E hoje, enquanto eu vou falando aqui, eu vou projetar minha tela, irá auxiliar no nosso trabalho de reflexão dos itens do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos continuar com a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos. E estamos trabalhando no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. E hoje nós trabalharemos esse assunto, simpatias e antipatias terrestres. Nós vimos na aula passada que nós somos crianças, né? Vimos a infância. E com o processo que é natural, nós crescemos. E o nosso caráter, então, vai se formando. Houve a ajuda dos nossos pais, daqueles que conosco conviveram, mas muitas coisas nós não conseguimos ainda abafar ou renovar. E as simpatias e as antipatias terrestres, então, elas se eclodem nesse processo. Mas hoje eu trouxe uma ideia nova, nova sim, no meu entendimento, para que vocês possam compartilhar comigo. Nós sabemos que simpatias e antipatias têm vários sinônimos, mas hoje nós trouxemos uma coisa diferente para a gente ajuntar a esses sinônimos que a nossa literatura, a nossa gramática nos traz. Então vamos lá. Na Revista Espírita de 1862, Kardec nos diz que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso e formam em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Aqui a gente já começa a entender que nós temos um campo magnético, que é tão falado depois por Kardec nas suas obras. Então, esse campo magnético, todos nós o possuímos. No Universo e Vida, Áureo, através da psicografia de Hernani Santana, ele colabora conosco nesse seguinte entendimento. O pensamento é uma radiação da mente espiritual. Essa radiação se difunde. Veja que eu dei um aspecto aí bem interessante na palavra difunde, porque ele espalha, ele derrama por todo o cósmico orgânico. E ainda no Universo e Vida, irmão Áureo nos fala o seguinte: para afinal atingir todas as células do organismo e depois projetar-se no exterior. Vamos parar aqui 2 minutinhos para fazer uma reflexão. Pensamos, mas qual é o teor dos nossos pensamentos? Porque tudo que nós pensamos, primeiro se difunde, se espalha no nosso cósmico orgânico, atinge as nossas células para depois se exteriorizar. E na obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ele nos diz que o pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. E com Emmanuel, no Pensamento e Vida, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, aqui é que eu trago essa ideia que eu quero passar para vocês. Veja bem, as simpatias, então, são o quê? São sinônimos de
união de pensamentos, pensamentos que se comungam, pensamentos que são afinizados. E a antipatia seria os pensamentos que se divergem, que não se comunicam, que não se comungam, que se repulsam. E também é com Emmanuel que ele faz essa associação nesta mesma obra, Pensamento e Vida. E ele diz então: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, a ideia de simpatia vai ser a atração. E a ideia de antipatia será a repulsão. Então, estabelecido esse critério, nós vamos ver que aquilo que assimilamos é o que nós estamos gostando e comunga conosco. E Emmanuel, nessa frase, diz que esses pensamentos podem nos fazer o bem ou nos fazer o mal, segundo as nossas escolhas. E para encerrar essa parte que nós trouxemos, para entrar nas questões que Allan Kardec nos reporta, o Consolador, o livro Consolador, de Emmanuel também, Psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte: a simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. Pois bem, vamos começar então com as simpatias terrenas. A figura já nos traz um sentimento que é de afinidade, atração de espíritos que se estimaram em vidas passadas. Aí logo Kardec faz uma pergunta. Ora, se dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se, na realidade aqui ele faz duas perguntas. Eles podem se encontrar? E ao mesmo tempo eles podem se reconhecer? Aí os espíritos nos esclarecem. Reconhecer-se não, porque a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que nós possamos imaginar. Mas eu não entrarei nesse assunto, porque este assunto é tema da nossa próxima reunião, da quarta-feira que vem. Mas Kardec ainda os espíritos continuam a responder-nos, dizendo o seguinte: dois seres, então, se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, de fato, resultam da atração de dois espíritos que se buscam entre a multidão. Kardec, ele ainda pode trazer outra informação, que é as simpatias originam também da semelhança no modo de pensar. Veja bem, faz ele outra pergunta. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior, ou seja, sempre acontece quando nós já vivemos e convivemos com outros espíritos em vidas anteriores? Ele diz que não, que dois espíritos que se dão bem, naturalmente eles se procuram, sem que tenham conhecido como homens. Então, vejam bem, nessa existência, na presente existência, nós podemos formar o nosso círculo de simpatia.
com aqueles que conosco convivem, harmonizando então os nossos pensamentos, sincronizando as nossas emoções. Mas Kardec ainda faz a seguinte pergunta: ora, se podem encontrar nessa existência e certas pessoas atribuem a esse encontro o acaso, esses encontros, então, não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Aí Kardec coloca. Eu sempre estou falando Kardec, né? Mas são os espíritos que respondem a Kardec. É porque quando eu falo que Kardec coloca, é porque é ele que escreveu. Aí eu faço essa confusãozinha. Mas são os espíritos que respondem a Kardec. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. E aqui eu volto àquela frase que Emmanuel, no Consolador, coloca lá para nós. As nossas antipatias e simpatias estão ligadas a raízes profundas do nosso espírito, que nós a compreenderemos, como diz os espíritos, quando nós entendermos esse piloto, que é o magnetismo, a ciência do magnetismo. Pois que no momento falta em nós ainda o conhecimento dessa ferramenta. Vamos mais adiante. Falemos agora das antipatias terrenas. Antipatias a gente está relacionando, então, com aquela repulsão dos pensamentos, aquela coisa que não conseguiu se convergir. Podem resultar da diferença no modo de pensar, como acontece com a simpatia, quando há aquele congraçamento de ideias, aquela união de energias que se comprazem, que estão satisfeitas uma com as outras. Nas antipatias, esse processo ele é inverso. Aí Kardec pergunta: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Nós vamos responder conforme os espíritos nos disseram e depois faremos uma reflexãozinha nessa parte. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Vamos nos colocar na seguinte posição. Nós estamos num círculo de amizade. Em algum momento, as ideias que um coloca não coadunam com as nossas. Houve um momento de antipatia, que não houve um congressamento de ideias. Mas eu posso, em plena consciência, dizer que aquela pessoa tem natureza má? Posso. Não houve, nesse momento, aquela sintonia de pensamentos. E aqui é que começa o nosso grande desafio. Por quê? Porque quando há essas divergências, há também dois caminhos. Nós podemos seguir aquele caminho que vai nos levar à mágoa, que vai nos levar à contrariedade, ou nós podemos seguir aquele caminho respeitando a ideia do outro, como a doutrina espírita nos esclarece. Poderemos seguir o caminho de esquecer, às vezes, a ofensa que nos foi dada naquele momento da conversa. Então, aí começa o nosso grande desafio para vencer as más tendências que nós trazemos dentro de nós. E essa antipatia, então, pode resultar da diversidade no modo de pensar. As antipatias também, como as simpatias, podem ter origem na vida presente.
E aqui eu trouxe 3 exemplos que o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5º, nos fala, que são as causas atuais das nossas aflições. Por exemplo, lá nesse capítulo, Kardec deixa registrado que as uniões infelizes, elas resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade. E que, muitas vezes, elas são desfeitas porque não há, então, uma simpatia de ideias. Há uma antipatia de ideias. Aí começa o nosso desafio, né, no entendimento dessas questões. Seguiríamos que caminho? O caminho de guardar mágoas, ofensas, desavenças? Ou seguiremos o caminho de respeito, de procurar entender, de procurar resolver os problemas que surgiram como consequência desses atos? Ainda, como eu disse, são 3. Essa aqui acontece em todos os campos que nós atuamos. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Isso acontece no trabalho, acontece no ônibus, acontece no metrô, acontece dentro dos nossos lares, no nosso carro, acontece em todos os lugares essas questões das disputas. Mas também aqui vamos pensar qual o caminho que devemos seguir. Porque essa repulsa de ideia, muito em especial nas questões que diz respeito ao trabalho, quantas pessoas querem sobressair em relação às outras. Então, aí, mais uma vez, eu digo que é um desafio para todos nós com relação ao caminho a pegar. E a última são as questões dentro dos nossos lares. Lá nesta obra, né, que é o Evangelho, nesse capítulo, está lá relacionado que quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio. E aqui eu me reporto também à apresentação da semana passada, o comprometimento que nós temos com esses espíritos que nós os chamamos nessa encarnação de filhos. E aí nós temos o esposo e a esposa brigando, o pai brigando com o filho, a mãe brigando com a filha. É uma complicação, é uma divergência muito grande de ideias e de comportamento. Mas nós esquecemos que nós precisamos lembrar dessa passagem de Jesus. Seguir o caminho correto é lembrar de Jesus o tempo todo, muito em especial quando ele nos diz, e está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele dizendo: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. E aqui adversário são todos aqueles que não convergem com os nossos pensamentos, enquanto nós estivermos a caminho com ele. Porque nós morremos. E quando nós morremos, nós levamos conosco as paixões ou as virtudes inerentes à nossa natureza. E aí temos que retornar. E aí retornamos, como hoje nós nos encontramos, que é o assunto do capítulo, da segunda parte, nós temos que reparar, nós temos que consertar as nossas antipatias, as nossas desavenças. E então surgem os problemas hoje de vidas passadas.
Aí Kardec pergunta: de onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Ora, do mesmo jeito que acontece com a simpatia. Gente, como é bom encontrar uma pessoa que nós gostamos, né? Que às vezes, olha, aqui, como aqui agora, vamos pensar nesse assunto aqui agora, que é o que está sendo apresentado. Muitos dizem assim: nossa, meu anjo de guarda não cruzou com aquela pessoa de jeito nenhum. Não é, a gente não ouve isso várias vezes? Não acontece isso em muito? Então, os espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Muitas vezes eu vejo a pessoa de longe e já não quero nem conversa com ele. Por quê? Houve uma repulsa dessas energias que são emitidas por mim e as energias que eu recebo dela, elas não se casaram, vamos assim dizer. Pois muito bem. Uma outra pergunta que é feita por Kardec aos espíritos é essa daí. E a gente passa a entender melhor quando a gente relaciona a simpatia com a comunhão de pensamentos e a antipatia com a repulsão, com a divergência de pensamentos. A antipatia, pergunta Kardec, entre duas pessoas, nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? E a gente vai assustar com a resposta, porque ele diz que em ambas. Não nasce primeiro em nenhum e nem em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. E aí ele nos esclarece. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que possa julgá-lo ou desmascará-lo. E, além disso, a consequência, há um afastamento. E esse afastamento pode se transformar em ódio, em inveja, e vai lhe inspirar o desejo de praticar o mal, o que é totalmente no espírito bom. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá. E mais, qual é a consequência? Ele não alimenta ódio, nem inveja contra o outro, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Por que isso acontece? A resposta vem com o Evangelho também no capítulo 17. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. O nosso desafio, meus irmãos, está lançado. E nós concluímos com esse chamamento de Emmanuel no livro Consolador. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, eu também chamo a atenção a esta frase, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Estão aí a nossa bibliografia e nós agradecemos de coração a paciência de todos vocês. Fiquem com Deus.